E aí, galera atômicos, como estão vocês? Tudo bem? O que define um bom design ou um design ruim? O que é um designer bom e um designer ruim? Será que existe essa diferença? O que realmente quer dizer cada coisa dessa? Vamos tentar descobrir nesse vídeo com alguns exemplos, beleza? Galera, não esquece de dar joinha, que isso é importante demais pra gente, tá? Ajuda a falar pro YouTube, a falar pros outros canais quanto é importante o que a gente tá fazendo, esse trabalho que a gente tá fazendo. Aperte o sininho para receber mais notificação quando eu tiver toda vez um vídeo novo e se inscreve no canal, beleza? Isso é importantíssimo. Não custa nada e é super relevante pra gente. Isso que comunica pra nossa empresa, pra nós, se o que a gente tá falando faz sentido, beleza? Essas coisas que vocês veem nesse canal, você não vê em qualquer canal. A gente tá discutindo aqui design na raiz. Eu não tô discutindo design de produto, design gráfico, design de serviço. Eu tô discutindo a profissão de design o tempo todo. Em alguns vídeos, puxo mais pro meu lado, que é o design de produto e produção, mas a gente está discutindo muito o que é ser design, para parar com essa briga aí, design gráfico, UX, UI e tudo mais. Designer, é projetista. Cada um de nós cria uma habilidade, beleza? Então, roda a vinheta. Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Afinal, o que é um design bom e um design ruim? E o designer bom e o designer ruim? Lembrando que designer é quem pratica a profissão, é o designer. Um designer bom ou ruim está relacionado diretamente a se ele pratica os preceitos do design, que é entender que qualquer coisa que você faça na sua profissão requer projeto. O que é projeto? Por mais que você esteja agindo pontualmente em algum lugar, você tem que entender o que é que aquilo influencia para o resto da cadeia. Ao contrário do que muita gente pensa, não é todo mundo que tem essa clareza. E, ao contrário de muitos empresários que acham que tem essa clareza, não, eu tenho essa clareza. Não, não tem. Ele tem a clareza do negócio, mas ele talvez não tenha a clareza de como o negócio funciona na sua totalidade. Tanto que não é raro algumas empresas terem excelentes administradores, mas produtos e serviços não tão adequados. É para isso que serve o design, para ajustar isso daí para vocês. Então esse é o designer. O designer é quem faz a profissão. Um designer bom ou um designer ruim está relacionado a se ele pratica a profissão de design ou não nos seus projetos. Se ele é um bom desenhista, mas não pratica, ou seja, o design na sua essência, se ele não entende que o projeto tem várias facetas e ele tem um projeto inteiro, do começo ao fim, ele não está praticando a profissão de design. Ele simplesmente está fazendo uma forma, ou ele simplesmente está sendo um excelente, exemplar e estupendo desenhista. E eu não estou aqui para discutir se o cara é um excelente desenhista. Não quer dizer que ele é um designer. Mesmo que ele tenha feito a profissão, se ele não entender para que serve, como é que funciona, ele não está praticando a profissão de design. E sim, é complexo. Agora, o que então definir como bom design e mau design de um produto? É o estilo? É a forma? É o shape? Sim, isso também está relacionado, porque o shape, estilo, forma são tendências de momento e o bom designer, ele olha a tendência do momento e desenha para aquele momento e inclusive pro público. Ser um bom design é quando eu não desenho o que eu acho, o que eu acredito que é bom. Eu desenho o que eu vejo que é melhor para aquela situação. Isso não quer dizer, ao contrário do que muita gente diz também, que eu não gosto disso daí, é que a sua opinião não vale. Vale e vale muito, porque você estudou a sua área. Mas não é ela que é determinante. É a mesma coisa que eu olhar um problema só sobre um prisma. Eu olho sobre vários prismas, eu vou entendendo e conectando pontos. Não é raro na minha jornada profissional ter feito desenhos que eu não goste, mas que eu acertei o público e sei para que público era. E isso é que importava. Não foi raro isso acontecer. Por quê? Porque eu estou entendendo o público, eu estou entendendo o mercado, beleza? E esse mercado está afim disso. Vamos dizer um exemplo que eu acho legal, que é a questão dos móveis. Móveis de estilo, móveis de design em grandes lojas, que eu também tenho esses móveis e já desenhei bastante para esses lugares. Eles são design também? São. Só que, por que o seu estilo, a sua forma, alguma coisa, ele faz sentido? Porque é isso que essas lojas procuram. Estilos, formas
diferenciados com outras características, e é isso que importa para eles. Unindo tudo junto, ou seja, o seu estilo, mas entregar um produto relevante, que faça sentido, que você saiba como projetar, saiba como desenhar, saiba como entregar e até como produzir, faz sentido total para esse tipo de mercado. Quando a gente entra em mainstream, que é um mercado maior, que pega mais pessoas, o bom ou o mau design, ele está relacionado à entrega, às suas entregas, ao seu gosto. Às vezes você vai desenhar para o público que você jamais seria o próprio público que você está desenhando. E o design tem que ter condições de desenhar para esse cara? Oficialmente, tem. Ele deve? Não. Se ele não quiser, não deve, mas ele tem que tomar essa decisão. Ele tem que ser estratégico e tomar a decisão. Olha, não vou desenhar para cá porque para mim não faz sentido, para minha carreira profissional. Mas aí você está sendo unilateral. Diferente de falar que alguma coisa é ruim ou é boa simplesmente com o seu olhar. É normal, muitos designers que desenham para empresas com marcas chiques ou com lojas, isso aí que eu estava descrevendo agora, quando vai desenhar para uma marca, um outro tipo de marca que requer um outro tipo de linguagem, e eu não estou falando sobre beleza ou não, isso não entra na questão, isso não entra na equação, o que eu acho de beleza ou não. Para o público, um tipo, uma característica pode ser totalmente diferente e se adequar àquele público. E para outro não, e talvez você esteja nesse outro que vai falar, ah, isso daqui eu não gosto, não acho legal. E daí fala, não vou desenhar. Não, tem que ver o público. Já desenhei sim muito produto em que eu olhava o produto e falava, entendia a marca, pesquisava o mercado, entendia o mercado consumidor e desenhava para aquele mercado, entendendo também o meu cliente e o que se esperava do meu cliente. É óbvio que nessa jornada eu proponho em cima de pesquisa, análise, e muito desenvolvimento de desenhos e formas para provocar um pouco mais. Porque sim, o design ele é provocativo, tá? Mas um bom e um mau design não tem a ver com a forma, não tem a ver com o meu gosto pessoal. O meu gosto pessoal está relacionado ao nicho que eu gosto. Então vamos dizer, existe uma linguagem, e uma linguagem muito forte, que é a linguagem do brega. Muita gente pode não gostar da linguagem do brega, achar brega, usar para o lado pejorativo, mas a linguagem brega tem o seu sentido. Eu acho que um dos grandes, assim, um dos mais conhecidos no mainstream que fazem muito essa brincadeira da linguagem do brega é o Falcão, o cantor Falcão. Ele usa muito isso e ele provoca, e ele trabalha com isso, ele trabalha fortemente com isso e ele sabe trabalhar essa linguagem. E ele trabalha de uma maneira de provocação, mas ela tem um sentido, uma forma, um público que adere àquilo lá, e você tem momentos também que aderem àquilo lá. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o design da Apple, né? O design da Apple, por que ele tá tão no mainstream, todo mundo gosta pra caramba, e diferente do Samsung que às vezes gosta, às vezes não, tal. Porque ele tenta chegar no mais simples do desenho possível, o mais elegante possível, mas lembrando que a Apple tem muito mais do que isso, porque ele faz design de verdade com os produtos dele. Ou seja, não está falando só de forma, está falando de função, está falando de usabilidade, está falando de experiência de consumo, está falando de experiência de marca, de loja. E quando você paga um produto desse, você está pagando tudo isso empilhado. É isso que você paga e é isso que eles te entregam. Eles te entregam a melhor lente, o melhor aço, o melhor alumínio, a melhor vidro que existe no mercado, a melhor LCD que existe no mercado. Então eles estão te entregando produtos de qualidade dentro disso. E os shapes, as formas, elas vão mudando assim bem pouco de uma época para outra. Pode reparar que eles são primeiro mais arredondados, depois eles passam a ser mais quadrados, depois eles voltam a ser arredondados, depois eles voltam a ser mais quadradinhos. Isso daí são estilos, são formas, são provocações, mas não sai do básico. E é legal colocar que muita gente, grande maioria, usa capas nos seus celulares, ou seja, ele pega o celular que ele é neutro, que ele não impacta em nada, né? E coloca uma capa. E essa capa tem as características da pessoa. Tanto que você tem capas de vários estilos, várias formas, e tem pessoas que combinam as capas com os seus celulares, né? Com as suas roupas, né? As capas dos seus celulares com as suas roupas ou como ela está vestindo naquele dia. Um design ruim é aquele design que não pensa em nada disso. Simplesmente está vomitando o mainstream. Ou seja, olha o que tem do lado, chupinha aquilo que tem do lado, copia e solta de volta para o mercado. A gente tem um pouco de preconceito falando que a China só faz design copiado. Galera, a China tem a Xiaomi. A Xiaomi, que é desse relógio Mi Band e vários outros, são projetos muito bem executados e
pensados. Eu gosto muito, inclusive, dessa empresa, porque essa empresa, ela entendeu o como funciona a entrega de um projeto. Acho que ela entendeu muito melhor do que muita gente. Primeiro Mi Band, esse Mi Band é o 5, ela já é colorida. A primeira Mi Band, ela era monocromática, só que entregava o mínimo que precisava entregar, que era a questão dos passos, um marcador cardíaco e comunicava com o seu celular. O segundo começou a evoluir. Foi lá pelo quarto Band que eles começaram a fazer colorido, ou seja, pô, deu certo primeiro, já testamos, puta, tá legal, não gastamos tanto, entendemos. Vamos pro segundo, vamos pro terceiro. Eles foram dando upgrades nos produtos deles, tá? Eu gosto muito e também a qualidade, o acabamento é muito bem executado. Então tem que tirar um pouco também desses preconceitos de é feito na China é ruim ou não, porque eu ainda ouço isso. E não preciso nem dizer, a maioria das coisas são feitas na China. Então a China investiu pesado em design, investiu pesado entendendo que a indústria do design não é o shape, a forma, é realmente projetar coisas que funcionam, projetar coisas para as pessoas e alinhando todas essas pontas. O design bom ou o design ruim não tem a ver com o seu gosto, tem a ver com a proposta projetual. Eu tô vendo muita gente, por exemplo, comentar sobre o PlayStation 5, zoando, falando que parece um cara de regata, né, o controle, e tem várias zonas em cima dele, mas ele tem um design, ele tem uma proposta, ele parece um produto que vai voar, ele tem toda essa gestalt envolvida nele. Se você gosta mais ou menos, aí é uma questão de estilo e não uma questão de design. Vocês conseguem entender isso? Isso é muito importante. O design não está envolvido com a forma. Não gostei, o design está muito ruim. Como assim? O design do PlayStation 5 ruim? O design do PlayStation 5 não é ruim. Ele tem algumas problemáticas, mas não é ruim. O design da Lego, tem gente que odeia Lego, que não gosta da Lego, acha que os bloquinhos aparecendo, os dentinhos em cima aparecendo, não são bacanas. Mas você falar que o design do produto é ruim, tá errado. O design é aquele design, é aquela entrega. E as empresas já entenderam claramente, principalmente do jeito que a gente está hoje na sociedade, que não é todo mundo que vai consumir seu produto, você vai ter nichos que vão consumir. Não vão ser 7 bilhões de pessoas que vão consumir o seu produto. Pelo contrário, demais, com mais nicho e mais facilitação, inclusive de produzir produtos físicos, com custos mais baixos e produções menores que as empresas estão correndo para conseguir fazer isso, fazer em lote, fazer em estilo, cara, é óbvio que você vai ter mais mercado para menores empresas crescerem mais. A gente está vivendo a época das empresas de startup. E as startups são aquelas empresas que só nascem quando entregam uma relevância para o mercado. E elas morrem a partir do momento que elas não entendem qual é essa relevância que elas entregaram. E elas vão crescer a partir do momento que elas entendem qual é a relevância e se mantêm nessa estrutura. Mas o design não está relacionado ao seu gosto, ao meu gosto. Está relacionado ao público ao qual ele quer atingir. Se ele atinge e atende a demanda, perfeito, ele atingiu e aquela pessoa que gosta daquele produto quer consumir. Se ele não atende a demanda, é simplesmente um mau design. O produto não faz sucesso no mercado ao qual ele deveria fazer sucesso. É um mau design, porque ele não foi projetado da maneira certa. E ali a gente pode ter barreiras em vários setores. Já teve projetos que simplesmente a forma externa estava resolvida e vendia bem, mas a parte interna não se resolveu bem, teve que fazer um novo estudo. Tem marcas que têm logos, tipos, formas que são totalmente contraintuitivos. Eu sempre cito aqui a Coca-Cola. Se algum aluno de design desenhasse a marca da Coca-Cola e todos os preceitos da Coca-Cola, quanto brand, marca, né? Brand nem tanto, mas a marca, o logo, o refrigerante, falar que aquilo lá é refrescante, ia tirar 0 na faculdade. Por quê? Porque Coca-Cola é difícil de ler, a gente sempre fala que a marca tem que ser fácil de ler. Aí você tem um rótulo vermelho para um produto refrescante, como assim? Um produto que é preto e você está falando sobre refrescância, o certo é entregar um transparente. Então tá vendo como essas gestaltes, esses tipos de preconceitos, quando eu falo preconceitos, é pré-concebimentos, tá? Não é preconceitos, é preconceitos, né? Os preconceitos que tem achando que aquilo vai funcionar. Tem uma coisa que na profissão ela já me ensinou bastante. Existe sim você usar as referências do que veio e tentar prever o que está por vir. Mas só jogando no mercado, só testando, é que você vai entender se o teu produto faz sentido.
Isso é uma coisa que a gente fala para todas as empresas. Você quer mesmo testar e entender se ele vai funcionar? Pega tudo aquilo que a gente trabalhou, investigou e entenda se ele vai funcionar. Quando você não usa um designer para fazer isso, teu produto vai falhar. Quando você usa um designer para isso, com certeza teu produto vai ter muito mais sucesso do que insucesso. E você tem que fazer pequenos ajustes. E quando você trabalha com um designer, ele vai saber quais são esses ajustes e como ele tem que modificar. Não é simplesmente, então vou criar uma nova cadeira porque a cadeira que foi desenhada está errada. Às vezes é só o jeito de sentar, beleza? Então, não se esquece de se inscrever no canal, que isso é muito importante pra gente. Aperta o sininho para receber mais notificação, dá joinha que não custa nada e vale, todo o conteúdo que a gente está passando vale muito. Eu passo aqui conteúdos de coisas que são explicadas, inclusive em universidades fora do país, já que tem uma galera que gosta de saber, mas fora do país é assim, fora do país é assim, é entender projeto quanto projeto, design quanto projeto, tá? E não como desenho, tá? E ouça nossos podcasts que estão animais, estão sensacionais e até a próxima!